nós estamos aqui com os alunos do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e também coordenadora de projeto de Ciências de Matemática de Oneia. E essa turma do grupo de Ciências de Matemática trouxe para Toledo uma premiação, a terceira colocação nas Olimpíadas Regional e também Nacional de Matemática. Gostaria de saber, Dianeia, como que foi toda essa preparação para que os alunos eles pudessem participar dessas Olimpíadas? Bom, a Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras é uma Olimpíada que não é uma Olimpíada obrigatória das escolas, não é aquela que todas as escolas fazem, de Olimpíada de Matemática, que é a conhecida, né? Os alunos encontraram essa Olimpíada na internet e me procuraram. Olha, Dianeia, a gente gostaria de participar. Matemática não é a minha praia, não é o meu forte, né? A minha área é biologia, agrárias. Procurei o professor, que na época trabalhava com a turma deles, conversei com ele, falei, professor, o senhor gostaria? Ele falou, olha, está muito corrido, a gente está com a outra Olimpíada, tem um monte de atividade que é obrigatória fazer, então, se você quiser fazer com eles, não tem problema, mas eu não consigo fazer com a turma toda. Então, a gente começou a treinar alguns conteúdos, porque matemática, para mim, é muito difícil, e depois eu descobri que eu sabia menos ainda quando eu vi a prova. E eles estudaram, eles olharam os conteúdos que foram programados, tinha alguns quizzes que são oferecidos pelas plataformas, né, para que eles treinem, então eles fizeram esse treinamento e o dia da prova eles fizeram a prova sozinhos, porque em equipe eles estavam em sete alunos e sentaram à noite e resolveram uma prova. Foi bem difícil, pensa uma provinha que eu considerei muito complicada, não porque eu não sou da área, mas ao mesmo tempo eu acho muito difícil o conteúdo. Mesmo tendo bastante coisa de raciocínio, bastante coisa de lógica, tinha muita coisa específica que eu não sabia fazer, não. E como que foi para vocês ter essa iniciativa para realmente fazer a prova das Olimpíadas? Eu acho que, assim, a gente sempre vê por aí várias Olimpíadas, tem em muitos lugares, a gente também está sempre antenado na internet, então sempre estão postando, Olimpíada de Matemática, Biologia, então a gente leva isso porque a gente gosta disso. E daí a gente consegue aprender esses conteúdos e sempre antes das provas a gente tem um estudo sobre aquilo. Então a gente consegue ampliar nosso conhecimento só antes da prova, o que ajuda a gente a responder elas. E assim, tem coisa que a gente aprendeu só por estar fazendo uma prova. Eu nunca mais esqueci onde fica a patela do joelho, por causa de uma prova de biologia que a gente fez e que a gente teve que revisar esse conteúdo antes da prova. E como que foi essa preparação para vocês para participar das Olimpíadas de Matemática? Bom, a gente teve algumas aulas, assim, os quizzes e tudo mais, e também a gente se preparou mesmo com as aulas de matemática, né? A gente tirava algumas dúvidas com o professor, enfim, foi mais ou menos isso. E qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram para fazer essa prova? Eu, por exemplo, sou de humanas, então na minha própria prova já era um grande desafio. Mas, tipo, a questão de ser de ser em conjunto, ao mesmo tempo que facilita, atrapalha um pouco. Porque, assim, a pessoa que vai ter a ideia de ir na letra A, vai ter a pessoa que vai ter a ideia de ir na letra B. E fica uma discussão que a prova tem um tempo, a gente não pode ficar discutindo, a gente tem que entrar em consenso. E isso acaba sendo mais complicado. Mas a prova em conjunto facilita muito, porque é uma prova com conteúdo extremamente difícil. E ter várias ideias diferentes sobre o mesmo conteúdo, vários olhares diferentes sobre a mesma coisa, acaba ajudando muito a gente resolver as questões da prova. E no momento da prova, como que foi essa questão da organização entre vocês para realmente chegar nesse consenso e tá todo mundo ali junto concentrado? Eu lembro de um detalhe. Questão 3, pula! Questão 4, pula! Eles discutiram muitas questões e tem um detalhe que eu não lembro se a gente já falou, mas as provas tiveram que ser enviadas para eles. Então todos os cálculos de toda a metodologia, como eles chegaram a um determinado raciocínio, tinha que estar descrita na prova. Então eles não podiam simplesmente chutar uma questão, entrar num consenso, letra C. Não, eles tinham que argumentar por que era a letra C. Então, foi divertida a parte do pula, porque eles liam a questão, vamos fazer as mais fáceis primeiro. Né? Acho que assim, a gente pensa, tipo, aquela pessoa tem mais facilidade naquele conteúdo de matemática. Ela fez uma questão semana passada e ela foi bem. O que você acha que é essa questão? Daí, meio que a maioria concorda, vai todo mundo naquela ali.
daí a gente tem que desenvolver o cálculo e tal. Também tem a questão de, pula, daí outra pessoa que, tipo, não estava entendendo nada daquela questão, mas era boa em outra. Então, ela pulava para aquela questão que a gente tinha deixado de lado e tentava resolver. Nós estamos aqui também com a Amanda. A Amanda, ela participou das Olimpíadas de Ciências, né, Amanda? E como que foi para você essa preparação e também o momento da prova? A gente vinha aqui no colégio 1-2 semanas antes para ver algumas matérias que iriam cair na prova, para já ter uma noção do que ia estar nas questões. E daí, no dia, eu vim aqui no colégio, daí eu achei que estava bem difícil a prova, mas daí os meus colegas me ajudaram para fazer para explicar como é que fazia, e daí depois eu tentava solucionar as questões. E como que você percebe a importância desse clube de ciências, clube de matemática também, para que os alunos estejam participando e se preparando? Eu sempre falo assim que o conhecimento ele é uma coisa que você adquire com o tempo. Não é uma coisa que você simplesmente, né, não passa por osmose. A gente sonhava com isso quando era criança, né, botar o livro embaixo do travesseiro e achar que no outro dia você ia saber o conteúdo para a prova. E não funciona assim. Então os alunos eles têm todo o preparatório em sala de aula, eles têm as aulas de biologia, física, química de sala de aula, e eles também têm o conteúdo no clube de ciências, que é um extra que eles têm. E quando a gente se depara com uma Olimpíada dessas, a gente tem certeza que isso tudo ainda é muito pouco, porque olhando uma prova daquela, a gente vê como o conhecimento que eles têm é pequeno comparado ao tanto de coisa que a gente vê as outras instituições, as notas, consegue comparar com algumas outras situações. Teve acho que uns 4 anos atrás, né, Fernanda, que você ganhou ouro, que nós tivemos vários alunos, todos os anos a gente sempre tem vários alunos premiados na Olimpíada Nacional de Ciências, e esse ano a gente se surpreendeu com a dificuldade da prova, porque ela trabalhou muito com a parte de controle biológico, de controle alternativo, que é a parte que eles trabalham, mas ela vinha assim com itens extremamente específicos, que alguém que, mesmo sendo graduado em ciências biológicas, né, ou em agronomia, talvez não teria aquele conhecimento. Então, esses preparatórios, até mesmo na própria prova, porque daí o aluno lê a prova e fala, meu Deus, eu devia saber isso aqui, eu não sei, então eu preciso estudar mais. E foi o que foi a situação que nós nos deparamos em matemática, porque até então, matemática, eu sou boa em matemática, eu gosto de matemática. Não, matemática. Quando pegou a prova, a gente descobriu que a gente era muito ruim em matemática. Então, você vê aquelas questões, eu acho que é um estímulo para você melhorar o teu conhecimento e não ficar naquilo que está sendo oferecido em sala de aula, aquele conteúdo que o professor está oferecendo, que muitas vezes ele segue uma grade, uma ordem de cima, é aquele conteúdo, e para algumas situações aquele conteúdo não é o suficiente. Então, eu vejo as Olimpíadas como um estímulo para eles buscarem mais conhecimento, para eles irem atrás de mais conteúdos, para eles buscarem coisas mais difíceis. Porque a gente gosta do cômodo, né? A gente gosta daquilo que é o básico. E quando você tira 9, 9,5 em matemática, né? 8, nossa, 9 em biologia, você fala, cara, tá bom, né? Aí você pega a prova e fala, meu Deus, gente, se eu tirar 100 eu ainda não consigo responder isso aqui. Então, estimular eles a buscarem mais conhecimento, eu acho que é uma das principais oportunidades que a Olimpíada oferece. E já que partiu de vocês também a iniciativa de participar das Olimpíadas, o que ela representa para vocês? Para mim, as Olimpíadas representam, além de tudo, buscar o conhecimento, também uma oportunidade para a gente conseguir ingressar numa faculdade, como por exemplo a USP, que utiliza as Olimpíadas como porta de entrada para as universidades. Então lá você tem um bom histórico com Olimpíadas brasileiras, nacionais. A partir do momento que você vai se inscrever, já é uma porta de entrada. Não só para a USP, tem outras universidades também que usam as Olimpíadas como uma porta de entrada. Também temos as Olimpíadas como um complemento, né, para um currículo, porque isso tudo é mais um certificado, mais um prêmio, alguma coisa melhor que ajuda a gente em tudo. Você comentou da importância de abrir as portas para a USP, para outras faculdades. Alguém mais também gostaria de comentar sobre
planos para o futuro a partir do que as Olimpíadas oferecem, do que o Clube de Ciências de Matemática oferece? Bom, eu acho que com as Olimpíadas, com o clube também, a gente consegue ter um conhecimento, assim, uma ideia de como vai ser para o nosso futuro. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm dificuldade em saber qual das áreas seguir se encontram, né, também nessas Olimpíadas e também no Clube de Ciências. Por exemplo, eu não fazia ideia de que eu gostava tanto de química e de biologia até começar a fazer essas provas e me interessar também pelo assunto. Então, eu penso muito nessas áreas. Bacana. E também tem algum plano para o futuro? O que vocês planejam? Mais algum incentivo com o grupo? Como que seria a questão de futuro? O Clube de Ciências ele já está há 11 anos desenvolvendo projetos, a gente trabalha há bastante tempo. Nós tivemos muitas barreiras, muitas dificuldades. Eu acho que assim, se o Clube de Ciências não tiver um embate todo ano, não tiver uma dificuldade, não é o Clube de Ciências. Parece que todo ano tem que ter ali alguma coisa para a gente superar, né, para conseguir seguir. Esse ano nós conseguimos abrir novas turmas, então nós estamos com 97 inscritos. Esses alunos eles vêm uma vez por semana, eles participam das aulas. Nós estamos com aproximadamente 20 projetos rodando agora e tem mais eu acredito que mais uns 20 que estão no forno ali, que a gente está trabalhando, porque precisa amadurecer a ideia. As aulas começaram há pouco tempo, a molecada ainda é tudo muito nova, então você tem que fazer com que aquele projeto que o aluno sonha cabe dentro do espaço, da caixinha do mundo que a gente vive, né? Não adianta eu querer produzir um combustível para submarino se eu não tenho um submarino, né? Então, esses projetos, eles estão começando. Para esse ano, nós já estamos com vários alunos com bolsa de iniciação científica, então vamos participar de várias Olimpíadas de novo. Inclusive, a gente estava discutindo a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Botânica, Olimpíada de Astronomia, a OBA, que a gente participa também sempre. A OBSMA, a OBSAMA, do meio ambiente. A Olimpíada do meio ambiente. Nossa, eu nem lembro todas. Porque conforme a gente vai conseguindo, a gente vai participando. Só que a grande maioria é individual. Essa Matemática Sem Fronteiras foi a única Olimpíada que até agora a gente teve que foi em equipe, né? Que era o que para nós é ruim quando é equipe, porque daí tem que ser alunos da mesma turma, da mesma série, e daí nós só temos essa turma. Os outros são todos espalhados, né? Sexto A, sexto B, sétimo A, sétimo B, e daí eu não consigo inscrevê-los, né? Porque tem toda a documentação da escola que precisa ser enviada. Então, a gente tem muitas feiras para participar esse ano, já estamos com algumas inscrições em andamento. A nossa próxima feira agora é a Feira Brasileira de Ciências, a Feira Brasileira de Engenharia e Ciências e Engenharia, que é a FEBRACE, que acontece em São Paulo, na USP. É uma feira que o acesso a ela é muito difícil, porque ou você passa pelo processo de seleção, ou você entra com credencial, que é uma feira que você ganha primeiro lugar, uma classificação muito boa numa feira maior, que você consegue classificar. Então, a Beatriz, ela classificou na FIGB, no Triângulo Mineiro, que nós fomos ano passado, ela classificou no ensino médio em segundo lugar. Em segundo lugar, você ficou em primeiro, né? Daí você pegou Mostratec e ela pegou o segundo lugar, pegou a vaga da FEBRACE. E a Fernanda, que foi a primeira colocada na nossa feira da escola, então as duas estão indo representar a Toledo. Acredito que, pelo que eu vi na lista, são as únicas de Toledo. E é um orgulho muito grande, né? Porque FEBRACE sempre foi um mar para a ciência, né? Até porque ela seleciona os 9 trabalhos que vão para a ISEF, né? Não que a gente, né, tenha muita esperança, mas estar na FEBRACE já é um orgulho muito grande, né? Então, por enquanto, são esses nossos planos, né? Muitas Olimpíadas, muitas feiras, a gente só não sabe se vai dar conta de tudo, né? Mas o plano tá aí. E qual mensagem vocês deixariam para alunos que também querem participar do Clube de Ciências, do Clube de Matemática, e no quanto isso agrega para o estudo, para o futuro de cada um? Olha, eu acho que eu daria a mensagem de não desistir, porque no início é muito difícil, você não tem ideia de como fazer, mas depois que você começa a entender, como você começa a desenvolver o seu projeto, se apaixonar por ele, eu acho que aí
Sim. Fica tudo mais fácil. Quando você começa a ir para as feiras, você descobre que estudar, que fazer o seu futuro não precisa ser difícil, nem precisa ser chato. Eu acho que depois você começa um caminho sem volta, porque você não quer abrir mão, você quer participar de todas as feiras, você quer ir em tudo, quer participar de tudo e quer poder estar ali. E poder estar ali, você para de ver isso como poder estar na escola, poder estar estudando, você para de ver como uma obrigação e começa a ver como um direito, você começa a ver aquilo como que realmente é algo bom. E a partir disso, você não se cansa de buscar conhecimento. Então, a gente vai sair daqui, a gente não vai parar. A gente vai direto para uma universidade, a gente vai direto para uma faculdade e vai continuar, que Deus queira, né? Continuar os projetos lá para poder fazer um mestrado e não parar nunca, para poder continuar sempre nesse caminho do estudo. Agora nós estamos aqui com o vice-diretor do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, José, para que possa nos contar também a importância que as Olimpíadas, tanto brasileira quanto de ciências, têm para a instituição. A nossa escola sempre participa desses eventos e as Olimpíadas, inclusive em outras disciplinas, né? E para a escola é importante, porque o aluno vai participar, além de ele ter a possibilidade de premiação, e nós temos muitos prêmios nessas ao longo do tempo, é importante porque o aluno vai amadurecendo, ele fica mais tranquilo, ele perde um pouco o medo de fazer uma prova assim já organizada num tempo específico, toda uma logística diferente da prova de sala de aula. Então a participação dos alunos, a escola em si, né, nas Olimpíadas, quaisquer que sejam, para a escola é importante e especialmente para o aluno. E como que é essa parte do incentivo por parte da escola com os alunos? A nossa escola é bastante... Primeiro que o foco principal é o aluno, né? Então nós incentivamos os alunos para qualquer tipo de conquista, seja o vestibular, Olimpíadas, Enem, a prova Paraná Mais agora que existe, né? Visando aí entrar na universidade. Então permanentemente nós incentivamos os professores a motivar os alunos, né, para que eles participem e nos representem, porque os alunos, eles são os nossos atletas intelectuais, é o nome da escola que eles estão levando para fora, é o nome da escola que aparece quando eles passam no vestibular, no Enem, em qualquer evento, em qualquer participação, eles levam o nome da escola. Então eles nos representam, por isso a gente incentiva. E parabenizo mais uma vez a escola por todo esse empenho, por todos esses estudos e premiações que tem conquistado. E agradeço você também que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça de acompanhar o Jornal do Oeste nas redes sociais. Nós estamos presentes no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Até a próxima!